O Vasco vence de 6-0. O que aconteceu? Eu não sei. Vamos tentar comentar tudo aqui. Tem muita coisa pra ser falada. Eu acho que o Vasco tem que jogar todo jogo no Morumbi. Pra quem não sabe, pra começar já assim, o Vasco estava há 5 rodadas sem vencer nenhum jogo no Brasileirão. A última vitória tinha sido contra o São Paulo, justamente no Morumbi, um 3-1, que fez a gente ir pra pausa do Mundial, já que o Vasco não tava nele, fez a gente ir iludido, pensando que agora o Vasco encaixou, meteu 3-1 no São Paulo, lá no Morumbi. E acabou que não, o Vasco não voltou melhor depois da pausa. Só que aí a gente volta a jogar no Morumbi, 6-0. Não tem como a gente jogar sempre lá, não, assim, só pra saber, meu. Olha só, pessoal, Vasco e Santos veio a campo hoje, vieram a campo e Neymar e Coutinho eram os destaques. A gente tava muito curioso pra ver eles dois jogando e a gente viu. O Coutinho, o Neymar eu não tenho tanta certeza não. O Neymar merece voltar para a seleção? Segurei que a gente já fala disso, mas o Vasco veio escalado dessa forma aqui. E é claro que hoje tá muito fácil passar pano para todo mundo, mas o Diniz tinha metido um louco aqui, que era o Hugo Moura como zagueiro. O que acontece? Se você já me acompanha aqui, você sabe que eu tava pedindo a ausência do João Vitor, que o João Vitor metesse o pé e meteu. Foi vendido, foi pra Rússia, tá indo lá pra Moscou, Deus o leve. Só que aí, na ausência do João Vitor, veio o Hugo Moura pra zaga e o Hugo Moura é meio campo. E o Hugo Moura joga mal na zaga, tá ligado? E assim, tendo em vista que a gente enfrentaria o Santos do Neymar, que tem o Neymar, até porque é do Neymar, enfim, ter o Hugo lá seria trágico. Até que não foi, por incrível que pareça, mas foi por muito pouco, porque no comecinho do jogo ele já quase fez uma merda, mas enfim, a gente já fala disso no ataque. E aqui, esse vídeo provavelmente vai ter muita gente que nem torce pro Vasco, que talvez viu o jogo, ou então só viu o placar e que não percebeu uma coisa. Tenta achar o Verratti no ataque. O Verratti não jogou hoje. E aí, cara, não é querendo pagar de sabichão não, até porque eu não fui o único a falar isso, mas eu já venho falando que o Vasco precisava não ter o Verratti no time titular já tem um tempo. Porque assim, o Verratti, pra quem não sabe, além de artilheiro do Vasco, é artilheiro do Brasil, tá ligado? Então ele faz muito gol, só que ele já não tava jogando bem já tem um tempo. Então ele contribui com um gol aqui, um gol ali, mas você vê, se você olhava o jogo, porque futebol não é só estatística, apesar de fazer parte, cara, o Verratti não tava contribuindo e hoje o Diniz não coloca ele, não por opção própria, mas porque não tinha como colocar, porque ele tava suspenso. E aí a gente veio com o David DVD, que tá aqui na foto já acostumado a jogar no Morumbi, porque é em São Paulo, e deu tudo muito certo. Foi só porque o Verratti não tava? Não foi, tá ligado? Hoje a gente teve quase que tudo cooperando, quase que tudo funcionando, mas o DVD foi um desses caras que eu acho que também leva um pouco de mérito nessa grandiosa vitória. E assim, eu acho que o Diniz, de qualquer forma, vai voltar com o Verratti pro time titular. Eu só não sei como é que ele vai explicar se a coisa não andar. E assim, pra quem não sabe, o Verratti, além de nunca sair do time titular, ele nem sai durante os jogos. Então a gente tá falando aqui de um cara veterano, de quase 40 anos, que termina praticamente todas as partidas. O Diniz vai ser obrigado a testar alguma coisa. A gente nem sabia como era o Vasco sem o Verratti. Vimos hoje. Deu muito certo. É claro que, pra ser sincero e ser sensato, e eu vou tentar ser aqui, tá ligado? É claro que, pô, é difícil você ser sensato depois de um 6-0, mas assim, o Vasco não vai jogar todo jogo assim. Infelizmente, tá ligado? Então, o Vasco segue tendo problemas. Saímos da zona, mas a briga do ano ainda é contra ela e não por título nenhum, tá ligado? Mas, cara, hoje deu tudo muito certo e começou quase dando errado, porque olha só, aos 32 segundos, o meio-campista na zaga, Hugo Moura, toma um cartão amarelo que poderia ter sido um vermelho e estaria na conta do Diniz. O que acontece? O Tiquinho vai receber uma bola e o Hugo levanta a perna na cabeça do Tiquinho com 32 segundos, o Tiquinho fora, mas de qualquer perigo, tá ligado? Quase que no meio de campo, longe da área, de costas pro gol, e o Hugo faz isso aqui. Isso aqui poderia ter rendido vermelho. Certo? A gente conta aqui com o Ramon Abate Abel, sendo gente fina, o árbitro de hoje, ele não expulsou. Ontem no jogo do Juventude, um lance relativamente parecido a esse gerou um cartão vermelho. Então assim, hoje realmente estava tudo pra dar certo pra gente, tá ligado? E começou aqui. Cara, se o Hugo ganha o vermelho aqui, é culpa dele, porque é completamente estúpido o cara fazer isso aqui. Assim, o jogo teria sido completamente condicionado e completamente outro. Graças a Deus não foi. Seria culpa do Hugo, mas também do Diniz, que eu vou passar um pano aqui, mas também do Diniz, que coloca o Hugo como titular. A gente tem o Luiz Gustavo da base no banco, e lá ele ficou, no banco, Hugo Moura titular. Isso aqui também seria culpa do Diniz.
Mas aí hoje a gente deixa pra criticar outro dia, porque senão também eu sou enjoado demais aqui. Mas enfim, começou assim. E antes da gente dar sequência, porque já vem coisa boa aí, eu queria só falar um negócio. Aproveitando aqui esse dia maravilhoso de um 6-0, se você vê meus vídeos, mas você queria ver eu comentando sobre os outros times, não só o Santos, mas o seu time, o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, qualquer time que seja, deixa eu te dar o seguinte recado. Amanhã estaremos tendo a primeira live na Kick. Estou saindo da Twitch, migrando pra Kick. Se você nunca pegou pra ver uma live minha, talvez você viu o canal de cortes e tal, mas nunca viu uma live mesmo, nunca acompanhou ao vivo, link aqui na descrição da Kick. No final do vídeo eu te lembro pra você seguir lá. A gente já tá com 200 seguidores lá, eu acabei de criar a conta. Será que a gente consegue chegar, sei lá, 300, 400? Se inscreva lá amanhã, ao vivo, 18 horas, 6 da tarde, vamos trocar uma ideia. Dito isso, vamos ver o gol do Vasco. No final do vídeo eu te lembro. Porque olha só, cara, Lucas Piton abre o placar, o primeiro de 6 gols. Olha só o que acontece aqui. O Vasco vem tocando a bola, inverte ela aqui pro Nuno, que olha lá na área, cruza e o Piton chega de cabeça e faz um gol e sai aqui pra comemorar. E quis o destino que no primeiro jogo, depois de muito tempo sem o Verratti, o Vasco fizesse um gol como também de cabeça, no melhor estilo Verratti. O Piton, eu cheguei a falar já esse ano, tá ligado? Que o Piton via mal. O Piton, quando ele chega no Vasco, lá em 2023, pô, ele vai bem pra caramba, ele é líder de assistências, e em determinado momento desse ano agora, 2025, cara, o Piton tava se arrastando, principalmente na marcação, ele é bem fraquinho, tá ligado? Só que veio crescendo nos últimos jogos, a gente veio comentando sobre isso, tava dando assistências, hoje faz até o gol, o primeiro gol dele no ano, e aqui também falar do Nuno que faz o cruzamento. Primeiro que assim, o Vasco, ele meteu 6-0 jogando muito. É claro que tem uma sorte aqui e ali, do juiz não expulsar, da bola que saiu e não saiu, daqui a pouco a gente fala isso e tal, mas o Vasco veio jogando bem, os gols do Vasco são bonitos, o Nuno participa fazendo um cruzamento muito bom, e assim, o Vasco contrata mal direto, assim, pra cada um Nuno, tem um monte de Lloyd Augusto que não joga bosta nenhuma, mas tem um Nuno pelo menos, o Nuno joga bola, o Nuno é muito bom, baita português, se a gente contratar só jogador assim, a realidade era outra. Enfim, 1-0, não vou nem parar muito, porque tem muito gol ainda pra acontecer, meu Deus do céu, o Santos vai tomar muita paulada aqui ainda, e aí a gente tem, nesse gol, a polêmica da bola que saiu ou não saiu. E cara, o que acontece? Pra mim a imagem é inconclusiva. Aí você fala, não, mas como assim que é inconclusiva? Eu tô vendo aqui a bola do lado de fora. Cara, o que acontece? A gente direto tem aquela parada de, dependendo do ângulo que você tá, você vê uma parada diferente. Olhando assim, parece que realmente tá fora. Mas na Copa de 22, eu acho que esse é o exemplo mais manjado. A gente teve essa bola aqui, que olhando aqui também tava fora, mas se você muda o ângulo, ela estava triscando. Então o diâmetro ali da coisa, sabe, a circunferência da bola provavelmente estava em cima da linha. Ah, Josão, mas provavelmente não é certeza. Exatamente, não é certeza. Se não tem uma imagem de cima que comprove que a bola saiu, o VAR não tem que fazer nada, porque a imagem que o VAR tem é no máximo inconclusiva. Então gol do Vasco. E assim, é claro que aqui, aparentemente, a arbitragem acertou muito, porque apesar da imagem indicar uma coisa, eles provavelmente entenderam que tem a questão do ângulo, e já que não dá pra ter certeza, valida o gol. E aí, cara, segunda sorte do dia. A primeira o Hugo, a segunda sorte foi o VAR aparentemente veio certo, agiu de forma correta. Nossa, nem todo dia a gente tem que se ferrar nessa vida não, tá vendo? Assim, custa, é pedir demais, dias assim, enfim, pra mim, gol completamente válido do Vasco. Depois, mas que em outros dias talvez não fossem dados, validados e tal, tá ligado? Enfim, depois a gente tem a sorte contribuindo, mas assim, lá já ia cagando a arbitragem. A gente tem um pênalti marcado pro Santos, que, cara, sinceramente, e aqui eu vou começar a criticar a arbitragem, sinceramente eu nem vi pênalti, tá? Eu achei um lance muito de boa, só que aí nem foi considerado pênalti, porque na verdade estava impedido, e assim, pra mim não tinha sido pênalti. E a segunda coisa é o seguinte, mano, essa diferença aqui, precisou do VAR pra ver? Esse rapaz aqui sabe pra quê? Pô, assim, tá o corpo inteiro pra frente e foi pro VAR. Pô, aí é meio complicado, tá ligado? Aí é meio difícil. Eu não sei se... Aqui eu vou até abrir a brecha de talvez eu tá errado. Eu tô falando isso aqui, mas eu não conferi se na hora de bate-pronto o bandeirinha já não levantou a bandeira. Se levantou, eu retiro o que eu disse. Se não levantou, eu vou estar oferecendo essa tecnologia aqui pra ele. Enfim, pessoal, dando sequência, a gente tem o Vasco perdendo uma chance que nesse momento aqui eu separei... Olha só, finalzinho do primeiro tempo, olha que loucura, tá ligado? A gente vascaíno é tão traumatizado que por que eu separei esse
momento aqui? Porque o Ryan perdeu esse gol. E aí eu já até separei pra falar, cara, se a gente tomar um empate, se a gente tomar virada, pô, culpa nossa mesmo. Porque a gente teve a chance de matar, fazendo 2-0, e a gente perdeu esse gol. E aí eu falei, pô, vou até deixar separado aqui, porque se der bosta, e normalmente dá, eu vou ficar puto com isso. O Vasco faria mais 5 gols depois, tá ligado? Estamos traumatizados, mas hoje foi tudo maravilhoso. Enfim, o Ryan, que é muito bom jogador, tá? Muito bom. Pra você que torce para outro time que não tá acostumado, esse camisa 77 aqui, pô, é uma baita de uma joia do Vasco. Enfim, aqui o zagueiro que eu acho que é o Pérez, ele consegue bloquear e o lance não dá em nada. E aí, dessa forma, termina o primeiro tempo. 1-0, já tava legal. Fora de casa, também não é a casa do Santos, mas era o mando do Santos. Fora do estado, fora do Rio de Janeiro, o Vasco ganhava um concorrente direto ali do rebaixamento, que o Santos também tá nessa realidade, tá ligado? Enfim, já tava bom. E aí, cara, aqui tem uma coisa, tá? Números do Vasco e Santos no primeiro tempo. 59% de posse de bola pro Vasco. E aí, sim, o Vasco tinha mais posse de bola. 5 finalizações a 3 pro Vasco. Cara, a maior característica do Diniz vem sendo isso. Posse de bola e chuta mais. Isso não é de hoje, isso não é dessa semana, isso não é nem desse mês. O Vasco, se você acompanha essa jornada que tá sendo o dinizismo, cara, todo jogo é isso. Todo jogo é isso. Só que o que me dava raiva é que, tipo assim, o Vasco todo dia jogava como nunca e arrumava um jeito de perder como sempre. Então, ou perdia ou empatava, mas sempre tem mais posse de bola e sempre tem mais finalizações. E teve mais uma vez. É que hoje realmente tudo deu certo, tá ligado? Se você não acompanhou o jogo, amigo, você perdeu, assim, o Bayern de Munique contra o Barcelona. Enfim, no segundo tempo, e aqui é muito louco, aqui é uma loucura. O Santos começou muito melhor. O Santos poderia ter, talvez, empatado, ou quiçá até virado esse jogo contra o Vasco. E aí, no futebol, quem não faz toma. O que acontece? O Guilherme, vaiado pela torcida no final do jogo, o Guilherme recebe essa bola completamente livre. Ele, o goleiro Léo Jardim, e ele chuta pra fora. Ele nem força uma defesa do Léo Jardim. Guilherme, se você quiser vir jantar aqui em casa, eu te arrumo comigo. Você é muito bem-vindo aqui. Muito obrigado. Tá bom, Guilherme? Muito obrigado. Ah, então posso ir pro seu time? Não, fica aí. Fica aí. Mas se você quiser um lugar pra se alimentar hoje, pode vir aqui. Enfim, ele perde. E aí depois... E aí, cara, olha só, a gente já teve o Hugo Moura não expulso, a bola em cima da linha que o VAR aparentemente agiu certo, o Guilherme errando isso aqui e pra melhorar ainda mais, teve logo depois uma bola que vai na trave. O Santos, ele teve quase que tudo ali pra já cagar no jogo do Vasco no comecinho do segundo tempo, 4 minutos. O Guilherme recebeu uma bola livre, chuta lá na lua, e depois o Barreal, que eu acho que é ele, o Barreal chuta uma bola na trave. O Léo Jardim defenderia esse chute? Nem ferrando. Mas contamos com a sua... Hoje foi o dia que tudo deu certo. Bola na trave, na máxima do futebol, na máxima do futebol. Quem não faz toma, gol do Vasco, o Santos não fez. DVD, um golaço. Um golaço. Olha só isso aqui. O Nuno dá um toquinho por cima. O Piton vai passar. Cruzou na área. E aí o David de primeira. Cara. O que foi esse gol do David? O que foi esse gol do David? Assim, num jogo que tinha Coutinho e Neymar, quem faz um puta de um golaço é o David. Cara, mais um grande lance do Vasco. Sério, assim, começando a falar um pouco mais sério aqui. O Vasco, ele não só meteu 6-0, ele jogou de fato muito bem. Teve muito de sorte aqui, ali e tal. E eu acho que sorte faz parte do futebol, quando uma bola bate na trave e não entra no gol. Porque se ela entra, talvez o psicológico do time teria ido para o outro lado e tal, mas não entrou. E aí, cara, depois da sorte, tem o Vasco sendo competente, criando jogadas muito bonitas, o Nuno com uma facilidade, o Piton cruzando de forma consciente, o Piton voltando a ser aquele cara que, como a gente brincava em 2023, não cruza, faz amor, o Piton cruzando perfeitamente pro DVD fazer um baita de um golaço. Assim, me falta adjetivos, tá? Maravilhoso, maravilhoso. E aí depois, pra não parar por aqui, logo na sequência, não deu nem tempo de ver um gol. Felipe Coutinho, o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro desse ano. Olha só, goleiro caído, Coutinho recebe, olha pro gol, chuta lá no alto. 3-0. Aqui já em ritmo de goleada. Aqui já em ritmo de um gol logo em sequência do outro. A gente acabou de ver aquele chute na trave aos 4. E aí depois daquele chute teve o gol do DVD. E agora aos 8, perceba o curto espaço de tempo, já tem mais um gol, Felipe Coutinho. Cara, o que dá pra dizer do Felipe Coutinho? O Coutinho hoje jogou muita bola.
Muita bola. Esse Coutinho aqui é Coutinho de seleção brasileira. Isso é muito louco porque, sinceramente, eu não sei se ele consegue ser esse cara durante vários jogos, tá ligado? Mas hoje foi um jogador espetacular. No último jogo, eu cheguei a pontuar aqui que o Coutinho não é um cara que dá para se cogitar em seleção. E por isso que eu falo que no dia de hoje, ele foi esse maluco. O que acontece? Ele já vinha jogando bem, mas quando a bola caía no pé dele pro momento mais importante, ele perdeu um gol muito fácil. Ele saiu cara a cara com o Everson no jogo contra o Atlético Mineiro, que foi o último, e ele fez tudo certo no jogo todo, só que o momento mais importante, ele foi lá e fez errado. Hoje, o Coutinho faz uma partida de almanaque, ele fica praticamente até que o final do jogo, ele dá assistência, ele faz o gol. O Coutinho hoje jogou muita bola. O Coutinho hoje jogou muita bola. Enfim, faz aqui o gol, e aí, no duelo pessoal entre ele e o Neymar, ele ganhou. E é claro que esse gol aqui é o de menos, tá ligado? Esse gol aqui ele recebeu dentro da área sem goleiro, literalmente sem goleiro. Mas hoje ele joga muita bola, ele já tinha jogado bem no último jogo, mas tinha me feito raiva porque o Vasco ele já tá tirando essa sensatez minha de conseguir comentar que fulano jogou bem, mesmo que o resultado não tenha vindo. Normalmente eu sou esse cara de tipo assim, não, veja bem, porque não tá bom, apesar do... Só que assim, o cenário tá tão ruim que nem eu mais tô conseguindo ser esse cara. Só que hoje deu tudo certo. Gol dele aqui. E aí, na sequência, 3-0, mais um gol. Ryan não para, não acaba. O que tá acontecendo? Olha só, gente, de pênalti, todo mundo já tinha feito gol, e aí deixaram o Ryan vir cobrar. E aí acontece basicamente chute, brasão para um lado, bola no mesmo lado, mais gol e sai aqui para comemorar. Cara, que o Vasco demore um pouco para vender o Ryan, mas que quando for vender, que venda caro. Muito bom atacante. Perdeu aquela chance de matar no final do primeiro tempo o jogo, mas muito bom atacante. Um jogo perfeito. O Pérez aqui com cara de meu Deus do céu, 4-0. E aí na sequência mais um gol, Coutinho de novo. Olha o que acontece aqui numa baita de uma jogada do Vasco, o DVD joga pro Coutinho, que de cavadinha mata o brasão, o Pérez não consegue tirar, sai aqui comemorando. Não para por aí, não para por aí, porque depois, mais gol do Vasco. É, Tietê agora, cavadinha de novo, vamos ver o gol de cavadinha? Olha só, DVD, a bola vem aqui, corta a luz, Tietê cara a cara, cavou e sai aqui comemorando 6-0. Gente, no geral é o seguinte, o Neymar e o time dele perdem a pior derrota do Santos pro Vasco, não só na história do Campeonato Brasileiro, mas na história no geral. Cara, por incrível que pareça, eu ainda convocaria Neymar. Então, assim, mesmo depois desse 6-0, o Neymar merece vaga na seleção, eu convocaria. Josão aí não jogou nada, é verdade, jogou muito mal. Mas eu acho que ainda é um ponto fora da curva. Então, tinha tudo pra eu vir aqui falar que seria um absurdo o Neymar ir pra seleção, mas, gente, sendo muito sincero, eu acho que, assim, o Neymar, minimamente, em condições ali, ele vai. Hoje não jogou nada. Hoje ficou no bolso. Hoje viu o Coutinho jogar muito melhor. Pra quem fala que, tipo assim, eu vejo gente que eu considero, como por exemplo o Jorge Igor, que eu gosto muito dos comentários dele, mas eu vejo ele falando que o time do Santos ele vê como melhor do que o do Vasco. E eu acho que são dois times ruins. Mas sinceramente eu ainda acho o do Vasco um pouquinho melhor. E é claro que depois de um 6-0 é aquilo que eu falei, fica muito fácil você elogiar. Mas eu ainda acho um pouquinho melhor. No geral, pra ser bem honesto, o Vasco agora vai explodir no Campeonato Brasileiro, vai pegar vaga na Libertadores, quem dera. Eu acho que não é essa a situação, tá ligado? Eu acho que no fim do dia a gente ainda tá brigando contra a zona do rebaixamento e se talvez daqui a 10 rodadas o cenário tiver mudado, que bom que mude mesmo, tá ligado? Mas por hora, assim, a gente comemora, eu ia falar que não é pra ter oba-oba, mas porra, depois de 6-0 fica foda, tá ligado? Mas esse oba-oba não pode durar muito porque o Vasco ainda é um time brigando contra o rebaixamento. Hoje faz tudo o que deveria fazer. Gente, um jogo maravilhoso, assim, é impressionante, só que é lembrar que quarta-feira já tem outro jogo contra o Juventude. É muito legal ganhar de 6-0 do Santos fora de casa. É muito legal. Mas se não ganhar de novo contra o Juventude no meio da semana, já não adianta muita coisa. Então, assim, tentando trazer essa sensatez, essa lucidez de volta, o Vasco tem que lembrar que o campeonato ainda tá meio que começando, ainda tem muita coisa pra acontecer. Mas, no geral, como é bom ganhar dessa forma. Pô, a última vitória, mais ou menos parecida, tinha sido contra o Curitiba. Curitiba caiu. Agora vence do Santos. Será que
Não sei, porque numa dessa o Vasco também pode, tá ligado? Gente, no geral, tô muito feliz. E se você chegou até esse momento aqui, me segue lá na Kik, ativa as notificações, porque amanhã, às 6 da tarde, a gente vai estar ao vivo conversando desse jogo aqui e de todos os outros do Campeonato Brasileiro. Segue lá, link aqui na descrição. Eu sou o Josão, muito obrigado por assistir.